Oi, pessoal, boa noite, tudo bem? Paz e bem? É, Hoje, né, nós estamos fazendo uma transmissão ao vivo. Bem-vindo, Jackson, tudo bem? Tudo Tudo bom, certo? Léo? Nós Tudo estamos certo. no mês junino, né, Jackson? Estou aqui fazendo a abertura, aqui dando as boas-vindas para quem está acompanhando essa live aqui conosco. É a primeira vez que eu faço live em dupla, viu? Começando bem, né? E a gente está, então, no mês junino, né? Infelizmente, em boa parte do Brasil, né, Jackson? Não sei como é que estão as coisas aí, mas aqui, esse ano não vai ter festa junina. Infelizmente, a gente está passando por essa fase de pandemia que está afetando o Brasil todo, o mundo todo, né? E aqui a gente, infelizmente, não está tendo festa junina, mas podemos falar sobre o Santos, né? A gente está aqui fazendo a live hoje, então a proposta é falar sobre Santo Antônio. Boa noite, Jackson, bem-vindo. Boa noite, Léo. Boa noite a todos que nos acompanham. Pois é, infelizmente, esse ano de 2020 nós não teremos festa junina também aqui no Ceará. Na realidade, como você bem falou, em todo o Brasil, mas assim, aqui no Nordeste é muito especial a festa junina. E o que estão fazendo estão preparando lives, né? Lives como nós estamos fazendo agora. As emissoras de TV também estão apresentando alguns programas aí para tentar suprir alguma lacuna, né, na tradição, uma tradição tão popular, né, tão forte aqui no Nordeste, mas para todo o Brasil, na realidade. Gente, deixa eu apresentar o Jackson. O Jackson é um grande amigo meu já de anos, desde 2006 ou 2007, né, Jackson? Mais ou menos por aí, Por né? aí, mais ou menos por aí. Isso. É, o Jackson, então, ele foi coordenador secretário nacional da Juventude Franciscana no Brasil, percorreu o Brasil inteiro visitando jovens franciscanos. Por quantos anos, Jackson? Por 5, 6 anos? Eu fui presidente por 6 anos. Antes disso, eu tinha sido do secretariado nacional como coordenador de área e vice-secretário nacional. Depois, isso um triênio, depois mais 6 anos como presidente, né, secretário nacional, e depois mais uns 2 anos como delegado internacional e conselheiro internacional da JUFRA. Muito tempo, uma década praticamente. Conhece tudo sobre São Francisco, Santo Antônio, Santa Clara, né, Jackson? É mais ou E, menos, né? A gente se e o esforça. e o Jackson também foi frade franciscano capuchinho, né? Por mais alguns anos também, né? Eu fui franciscano capuchinho da província ali de Brasília, daquela região do Centro-Oeste, por 7 anos, mais ou menos, por aí, aproximadamente 7 anos. Muito tempo. Então tem uma vivência, uma trajetória franciscana já de muito tempo. A nossa proposta hoje, então, é falar sobre Santo Antônio, que é o santo da semana. No sábado, agora, dia 13 de junho, é o dia de Santo Antônio, né? Santo Antônio de Pádua, Santo Antônio de Lisboa. Jackson, quem sabe a gente começa falando um pouquinho dessa diferença. É o mesmo santo, Santo Antônio de Lisboa e Santo Antônio de Pádua é a mesma pessoa ou são pessoas diferentes? Olha, Léo, é o mesmo santo. Digo para você com toda certeza que é o mesmo santo. A diferença, assim como São Francisco, aqui no Ceará tem uma tradição, no interior aqui do Ceará, na cidade chamada Canindé, que fica a 120 quilômetros daqui, há uma devoção muito grande lá por São Francisco das Chagas. Aí a pessoa pergunta, mas é das Chagas ou de Assis? É o mesmo São Francisco. A mesma coisa ocorre com Santo Antônio. Santo Antônio de Lisboa, Santo Antônio de Pádua é o mesmo santo. A questão é que Santo Antônio, né, ou Fernando, que foi o nome de batismo dele, nasceu em Lisboa, Portugal. Então é um santo português. No entanto, morreu em Pádua, né, em Pádua, na Itália, no norte da Itália. Então, ele ficou conhecido por Santo Antônio de Pádua por ter sido um santo franciscano, ter feito a sua caminhada, digamos assim, franciscana, sobretudo ali naquela região, e é onde há uma grande devoção, é em Pádua, então muita gente chama Santo Antônio de Pádua. Porém, eu não sei se você já teve a oportunidade, Léo, mas eu já conversei com alguns portugueses, só de brincadeira mesmo, de pirraça. E eu chamava Santo Antônio de Pádua, e eles sempre lembravam, não, não é Santo Antônio de Pádua, é Santo Antônio de Lisboa. Porque há essa situação, mas dá na mesma. Santo Antônio de Lisboa, há a devoção com o nome da cidade de Lisboa e há a devoção ao Santo Antônio com o nome da cidade de Pádua. Santo Antônio, na verdade, então, nasceu em Lisboa e Isso. ele se tornou frade. Depois, como é que ele foi parar na Itália? Como é que foi sair lá da Península Ibérica e parar na Itália? Como é que foi essa transição?
Então, Fernando, né, Santo Antônio, conhecido como Santo Antônio, ele foi, antes de ser franciscano, ele foi um cônego regular que seguia a regra de Santo Agostinho. O que era isso? Era como se fosse um embrião do que seria, do que viria a ser a vida religiosa, ou do que estava nascendo a vida religiosa ali com São Francisco. Mas eram clérigos que seguiam uma regra de um santo conhecido, né, Santo Agostinho, porém não era uma congregação em si. Então ele foi cônego, né? Ele foi um membro dessa congregação, digamos assim, por alguns anos. E aí ele ouviu falar dos primeiros mártires franciscanos que foram tentar evangelizar, que foram fazer missão lá no Marrocos. Essa notícia se espalhou ali pela Europa, né? E Santo Antônio ficou dentro de si, né, dentro do seu coração, com esse desejo assim ardendo de sair em missão e, se for o caso, de ir até o martírio. Ele queria ser como aqueles homens que morreram levando a palavra de Deus, né, defendendo a palavra de Deus, e foram mortos lá pelos mouros, né, os que nós podemos falar hoje, os islâmicos, né, os muçulmanos. E aí, beleza, Santo Antônio, Fernando saiu da congregação, aí ele foi fazer a missão, saiu da congregação e entrou para. Aí, nesse período de transição, ele foi fazer a missão, foi lá tentar ir para o norte da África, e aí houve uma tempestade, alguma coisa, que ele acabou adoecendo, o barco virou, ele acabou adoecendo, etc., e foi parar na Itália. E aí resgataram Santo Antônio, lá na Itália, e durante esse período ele acabou conhecendo São Francisco, eles são contemporâneos, né, mais ou menos ali da mesma época, e pelo espírito missionário, pela vontade de ser missionário, de ser um frade, né, de ser um franciscano, foi aí que ele entrou. Então, assim, ele meio que entrou por um acaso, e conheceu São Francisco meio por acaso também, né, nessa situação. Então é mais ou menos um pouco da transição da vida de um cônego regular de Santo Agostinho para um frade franciscano. Perfeito. Tem algumas pessoas nos acompanhando aqui, alguns amigos, amigas nossas da Juventude Franciscana. Eu vi que a Jaqueline e a Janara estão aí. O Castro, que era da JUF aqui de Florianópolis e veio do Maranhão também, era da JUF do Maranhão também, está participando aí com a gente. Tem alguns colegas meus de trabalho, alguns amigos aí também. Eu vi que a Caroline perguntou há pouco por que ele mudou o nome de Fernando para Antônio. Como é que aconteceu isso? Por que houve mudança de nome? Então, na realidade, não é um fato relatado, digamos assim, não é algo relatado historicamente, mas a notícia, se dá a notícia de que o nome dele era Fernando Antônio. E então a Fernando Antônio de Bulhões, se não me engano, esse era o sobrenome. Então, assim, não é algo que não é um escrito oficial, mas na tradição, na história que se conta, né? Foi era o nome dele completo, Fernando Antônio de Bulhões, né? Daí a utilização do segundo nome, Antônio, como religioso. Há também a possibilidade, porque os frades no início eles alteravam o nome, eles deixavam o nome civil, o nome de batismo para trás e adotavam um nome religioso, como se fosse assim, aquela pessoa, como se fosse o Jackson, por exemplo. O Jackson deixava aquela vida para trás, não que esquecesse as suas raízes, mas dali em diante, da sua entrada na vida religiosa em diante, era uma outra pessoa e adotava um outro nome, um nome que lhe inspirava. No entanto, eu acredito mais na versão de que ele tinha esse nome composto, né? Fernando Antônio de Bulhões. Tem outros santos, né? Também a Santa Paulina, que é uma santa aqui que viveu aqui no nosso estado, em Santa Catarina. O nome Sim. de batismo dela era Amável, e quando ela se tornou religiosa, ela modificou o nome. E alguns frades, até contemporâneos nossos, aqui em Florianópolis, na Igreja de Santo Antônio, aqui no centro, até bem pouco tempo atrás, a gente estava com o Frei Eliseu aqui, o Frei Eliseu
Sim. agora mudou em dezembro, o nome dele de batismo também era outro nome, não me recordo agora qual era, mas ele, quando se tornou sacerdote, ele adotou um outro nome, né? Não era o nome de nascimento dele. Jackson, eu tenho aqui uma imagenzinha de Santo Antônio. Olha, Muita gente pergunta por que que, não sei se dá para ver bem direitinho ali, sim, muita sim. gente pergunta por que que ele tem Jesus Cristo, o menino Jesus, né, no colo, Sim. se eles não foram contemporâneos. Tu sabes explicar isso? Então, há uma bela explicação sobre isso, né? É, Santo Antônio era um grande devoto, obviamente, de Nosso Senhor, né? De Nosso Senhor Jesus Cristo. E aí conta a história de que um certo dia ele foi visitar uma família, um familiar daquele local, daquela casa estava doente. E aí ele passou a noite rezando e, e pedindo, implorando a Deus que curasse aquela pessoa. E fora isso, a sua devoção, propriamente dito, a sua devoção pelo Evangelho, na realidade, né? O seu seguimento pelo Evangelho. E aí conta que ele, durante a noite, normalmente esses episódios ocorriam à noite, na solidão, né, do quarto, enfim, ele em profunda oração, em contemplação ao Jesus, ao menino Jesus que estava ali provavelmente ele deveria ter alguma coisa, algum desenho, ou então na sua própria cabeça. O dono da casa chegou e passou pelo quarto onde Antônio estava, enfim, estava hospedado. E testemunhou, e há um relato é, de que ele, durante aquele período de oração, estava tão tomado de uma áurea, tão tomado em profunda oração, de que o dono da casa enxergou Santo Antônio como uma criança, e aí ele associou o Fernando, né, o Antônio, como aquele que segura, aquele que leva o menino Jesus para todos os lugares. É um negócio bem bonito, é muito místico na realidade, né? E aí ele viu que o senhor da casa havia testemunhado esse episódio, e aí ele pediu que não contasse nada a ninguém, só depois da morte dele, e esse fato entrou no processo lá de canonização. Não é à toa que a canonização de Santo Antônio deu-se praticamente um ano após a morte dele. Foi algo muito rápido, né? Então foi quase o santo súbito, né? Quase que um santo de imediato. Então esse episódio ficou guardado em segredo durante a vida, né, dele, durante aquela caminhada dele, e só foi revelado após a morte dele. Daí o Santo Antônio segurando o menino Jesus, devido a essa Perfeito. situação. Eu acabei de passar na igreja aqui do lado, né? Eu moro bem próximo da igreja de Santo Antônio, tu sabes disso, né? E Sim, eu passei ali, estavam distribuindo agora o pãozinho de Santo Antônio, né? Eu não sei se tem, o pão tá dentro do plástico aqui. Fizeram tudo bem tá. higienizado, com luva, tudo Ok. direitinho. Da onde que vem essa tradição? Algumas igrejas eu sei que distribuem o pãozinho para as pessoas pobres, outras igrejas distribuem o pãozinho na missa, mas sempre tem essa ligação do pãozinho com Santo Antônio. Tanto é que falam o pãozinho de Santo Antônio, né? Onde começou essa tradição? Tu sabes dizer? Sim, a tradição era que quando ele era frade, como os franciscanos eram aqueles que viviam a verdadeira pobreza, né? Tentavam viver a verdadeira pobreza e defendiam também os mais necessitados, os mais pobres. Assim não foi diferente com Santo Antônio, né? Durante a sua vida, sobretudo a vida franciscana, foi aquele frade que ajudou os mais necessitados, distribuindo comida, distribuindo um pouco de dinheiro que ele pegava, muito embora fosse proibido por São Francisco, né? Que São Francisco não queria que os frades pegassem dinheiro, mas aquele pouco que eles recebiam, eles davam aos pobres, até por orientação do fundador da Ordem São Francisco de Assis. Então, por conta desse episódio, né, da realidade desses vários episódios de ajuda aos mais necessitados, de ajuda aos pobres, é que ficou conhecido como pão de Santo Antônio, porque ele dava literalmente o pão, né, o pãozinho mesmo, feito de trigo e etc e tal, mas ele dava o alimento, ele tentava ajudar no sustento dessas pessoas. Daí a tradição ficou
perpassou os séculos até os nossos tempos. E aí há a tradição de se entregar sempre o pãozinho, né, o pão de Santo Antônio, como uma memória, né, daquela ajuda de Santo Antônio e, na realidade, dos frades, de um modo geral, aos mais necessitados, aos mais pobres. Perfeito. O franciscanismo tem muito a ver com essa questão da caridade, da partilha do pão, né? É Já muito forte. tem uma outra questão que o pessoal está perguntando ali, que não dá para a gente deixar passar, que todo Não dá. mundo pergunta, todo mundo quer saber, já deve ter visto ali. Por que Santo Antônio tem a fama de casamenteiro? É verdade essa fama, não é? Dá para a gente tentar Nossa. investir aí, rezar para Santo Antônio? Como é que é isso Olha, daí? Tem muita solteira perguntando aí. Tem tem uns muito casados solteiro. E olha, amanhã é o dia dos namorados, né? Então aí quem não tá namorando, reza para Santo Antônio, para de repente daqui a um ano tá casando, né? É, a fama de Santo Antônio como casamenteiro não está na história oficial mesmo dele, também da tradição oral, né? Que foi passando durante os séculos, mas diz que Santo Antônio tem a fama de ajudar, sobretudo as mulheres, da seguinte forma. São duas historinhas interessantes. A primeira historinha é que uma determinada moça não tinha condições de pagar o dote, né, para o esposo, porque naquela época a família da jovem, né, tinha que pagar o dote à família do esposo, ao esposo, para poder casar, né, contrair o matrimônio. E aí diz que essa menina, essa moça, não tinha o dinheiro, acho que 400 moedas, se não me engano, para pagar o valor lá do casamento, né? Para pobre sair da solteirice. E aí diz que ela rezou para Santo Antônio já não vivia, assim, digamos assim, mas ela rezou para ele e houve uma revelação, assim, de ela em determinado comércio, um comércio lá daquela cidade, pedir ajuda, né, para um comerciante, e esse comerciante sabia que estava devendo 400 moedas devido a uma promessa não paga, uma graça que ele havia alcançado e não pagou a promessa. E a promessa dele era justamente doar 400 moedas, digamos assim, para a igreja ou para uma pessoa necessitada. E aí foi justamente o que aconteceu. Essa moça chegou até ele, esse comerciante. Esse comerciante se lembrou da promessa que havia feito e não pagou e não havia pago a promessa e entregou o valor prometido, né, anteriormente para a moça, e aí ajudando a moça a pagar o seu dote e a se casar. A segunda historinha é mais engraçada. Diz que é, a moça queria casar, estava muito solteira, estava inconformada com a sua solteirice, e aí ela, com raiva de Santo Antônio, né, assim, rezando diante da imagem dele, que ele não fazia nada, ele não ajudava, e ela pegou a imagem do santo e jogou pela janela do quarto dela. E aí a imagem atravessou e acertou a cabeça de um cavalo, uma pessoa, um jovem que estava passando na rua. Aí essa pessoa pegou a imagem de Santo Antônio e levou de volta para casa e diz a história de que esses dois, por conta da imagem de Santo Antônio, da pancada que ele levou na cabeça, os dois casaram. Daí vem a tradição, né, a história de que Santo Antônio é aquele santo casamenteiro que ajuda, sobretudo as mulheres solteiras, né? Eu já tive alguns amigos, né, solteiros, amigos e amigas, Sim, sim, solteiros que eu sim. conheci para virem aqui na Trezena de Santo Antônio, aqui em Florianópolis, eu não sei se ali vocês também têm esse hábito, mas na paróquia Santo Antônio aqui do centro, são 13 dias antes do dia de Santo Antônio. Então, o dia de Santo A Antônio é dia trezena, né? 13, trezena, por isso trezena, né, 13 dias. Isso. Então, o dia de Santo Antônio é dia 13, 13 dias antes, então do dia 31 de maio até o dia 12 de junho, são 13 dias que se fazem missas aqui na Igreja de Santo Antônio. E Uhum. depois das missas sempre tem a festa, tem a quermesse ali, tem música, tem quentão, tem. Meu Deus, o que tem na festa junina? Bolo, doce, Jaqueline, Janária, Cássio, me ajuda, eu não lembro. Pinhão, tem pinhão. Na festa aí não deve ter pinhão, né? Mas tem muita coisa boa e o pessoal se reúne, brinca, tem aquela barraca da pescaria. Então é interessante, eu já convidei alguns amigos e algumas amigas solteiros que queriam arranjar namorado. Falei, ó, venham lá na missa de Santo Antônio, depois fiquem na festa, que pode ser que encontre alguém, né?
E já teve alguns casos, já teve alguns amigos meus que começaram a namorar. Eu sei de dois casais que se conheceram, né, que se casaram depois, que hoje são casados, têm filhos e tal, que se conheceram aqui na Trezena de Santo Antônio. A Indianária falou ali é, de que ela conheceu o noivo dela 3 dias depois da Trezena de Santo Antônio, então acho que ela rezou muito e Muito encontrou durante. muito. Então, eu digo que quem quer arranjar namorado, namorada, é um local que geralmente, na missa aqui, geralmente vem pessoas solteiras, pessoas que estão buscando aí um par. Esse ano as missas estão bem pequenas, a gente passou há pouco ali, tinha acho que 30, 40 pessoas no máximo, né? A igreja tem capacidade para 150 pessoas, está tendo todo o distanciamento, as pessoas não podem sentar no mesmo banco, tem que passar álcool gel na entrada, ficar a missa toda de máscara, então está tendo esse cuidado, né? Mas é um local, no próximo ano, quem tiver solteiro até lá ainda, estão convidados para vir aqui tentar ver se, se conseguem, né, encontrar um namorado, uma namorada. E rezar para Santo Antônio sempre faz bem, dá para rezar o ano todo, né, Jackson? É verdade. Aqui no Ceará há uma tradição, sobretudo aqui na Igreja dos Capuchinhos, no centro de Fortaleza, tem uma tradição de todo dia 13 tem uma missa dedicada. Tem a missa 13, lembra Nossa Senhora de Fátima, né? Então, aqui tem um santuário Nossa Senhora de Fátima, então tem as missas lá no santuário de Fátima. Mas também tem na Igreja dos Capuchinhos a tradição de todo dia 13, acho que pela manhã, se não me engano, uma missa dedicada a Santo Antônio, a memória, né, de Santo Antônio, e depois a missa, a entrega dos pães de Santo Antônio. Eu, inclusive, já participei algumas vezes lá, enche a igreja, enche de pessoas que estão transitando lá no centro, aqui no centro da cidade, enche de pessoas, enche de moradores, de ruas, enfim, você sabe que infelizmente a desigualdade, a pobreza é muito grande nas nossas cidades, mas há uma tradição de muitos anos, inclusive a UFS ajudava na entrega desse pão de Santo Antônio anos atrás, né? A UFS, para quem não conhece, é a Ordem Franciscana Secular, Isso. que é... Tu quer explicar ou eu explico? A UFS é a Ordem Franciscana Secular, nasceu também, foi fundada por São Francisco de Assis. Inclusive, no próximo ano será celebrado o 8º centenário de fundação da Ordem, né? Ali em 1221. Nasceu em Assis, como os penitentes de Assis, os terceiros, que eram homens e mulheres casados, alguns solteiros, né? Que queriam ser franciscanos, que queriam seguir a regra, o evangelho, seguir a regra de São Francisco, mas que não eram nem frades, não queriam nem ser frades e nem freiras. Então, eram homens e mulheres que viviam no mundo, por isso século, né? De secular, por isso do mundo. Então, a UFS, que é a sigla, a Ordem Franciscana Secular, vem desde o tempo de São Francisco até aqui, está presente em todo o mundo e reúne ainda hoje esses homens, essas mulheres, casados, solteiros, viúvos, que, puxei aqui o fio do fone, que desejam seguir a regra, a ordem, a regra franciscana de vida, porém sem estar na vida religiosa, consagrada, né? São leigos, então, né? Pessoas que têm a sua vida, trabalham fora, têm sua família, Isso. podem casar, ter filhos, tudo, e querem seguir uma ordem, querem seguir os passos de São Francisco, de Santo Antônio, de Santa Clara, né? Sim, Santa Clara e Santo Antônio. Santa Clara, Santo Antônio, São Francisco, todos esses santos franciscanos, da ordem franciscana, mas no seu estado de vida, como leigos, como você e eu, você na sua casa, trabalhando, estudando, eu também aqui, estudando, trabalhando, com a minha família, com as nossas atividades do dia a dia. Né? Perfeito. Até porque Santo Antônio era padre, né? Era religioso. Mas São Francisco não era padre. Muita gente acha que São Francisco também era padre, mas não, só Santo Antônio era padre, né? Isso, Santo Antônio, inclusive Santo Antônio é considerado o primeiro doutor da igreja franciscano, né? Sendo um franciscano. Por quê? Como você bem falou, São Francisco ele não foi padre, não foi sacerdote. Há controvérsias, mas diz que, e é a versão que eu acredito que é a versão oficial, de que ele foi diácono, né? Ele recebeu a ordenação diaconal. Até para que fosse um fundador e ministro de uma ordem religiosa, de alguma coisa na igreja, precisava ser padre. Então, Francisco obteve uma espécie de autorização e foi ordenado. Aliás, não precisava ser padre, precisava ser um ordenado, né? Independente do grau da ordem.
diaconal, presbiteral e episcopal. Então, São Francisco foi diácono. Santo Antônio, como padre, ele foi um grande estudioso, sobretudo das Sagradas Escrituras, né? Um grande teólogo. E quando ele foi para a ordem franciscana, ele causou uma revolução. E eu diria que muita coisa do que nós temos hoje é por conta de Santo Antônio. Porque Uhum. até então os frades eram proibidos de estudar teologia. Uhum. Porque São Francisco tinha medo de que os frades perdessem a essência da vida que ele queria, né? De vivência plena do evangelho, de uma vida simples, austera, né? Uma vida para pessoas simples. No entanto, São Francisco deu uma autorização especial para Santo Antônio ensinar teologia para os frades, sem que perdesse a originalidade da ordem. Né? Então, assim, Santo Antônio teve que fazer um jogo de cintura ali para que o ensino da teologia aos frades não fizessem com que eles se tornassem somente pessoas letradas ou pessoas sabedores das escrituras e que deixassem a vivência de lado. Então, não é graças a Santo Antônio que hoje os frades estudam, perdão, os frades estudam filosofia e teologia, né? Perfeito, perfeito. O Mário ali está perguntando para a gente o que são leigos. Leigos Fala, Léo. são pessoas que não são religiosas, que não são consagradas à vida religiosa, né? Então, quando não é um frade, quando não é um padre, quando não é uma freira, quando não é uma irmã, é uma pessoa como nós, que pode servir a igreja, que pode ter o seu dia a dia, trabalhar fora, casar, ter filhos, enfim, essas pessoas são leigos. Tá certo, Jackson? Correto, até porque a palavra leigo, o significado dela tem vários significados, né? Tem várias interpretações. E uma delas é essa que você falou. Não é leigo no sentido de você ser alheio, de você não saber determinado assunto, não estar por dentro de determinado assunto, que é um outro significado para essa mesma palavra. Mas o leigo dentro da igreja é justamente isso. Somos todos nós que não somos religiosos consagrados, que não fazemos votos de consagração, pobreza, castidade, obediência, clausura e etc e tal. E não vivemos dentro de uma comunidade religiosa e não somos ordenados, né? Perfeito. O Wilker colocou ali que leigos somos nós. Claro, todos nós que estamos aqui, que não estamos na vida religiosa, né, somos leigos. O Cássio, há pouco, tinha perguntado, tinha sugerido que a gente falasse de outras virtudes de Santo Antônio. Eu me recordo agora dessa questão da pobreza, né, da humildade, mas uma diferença que eu sempre li, Jackson, de Santo Antônio para São Francisco, é que São Francisco ele era muito do gesto, assim, de se doar, de ser, de estar sempre à disposição do próximo, né? E Santo Antônio era muito bom nos discursos, correto? Que a Correto. forma de Santo Antônio que marcava muito, chamava a atenção das pessoas, ele reunia muita gente quando ele falava, e inclusive, né, há uma história, a garganta dele está exposta lá em Pádua, né, na Itália, numa Uhum. grande basílica, está exposta a garganta dele e é um órgão dele que ele falava, que ele divulgava o evangelho, que pregava para milhares de pessoas, e o órgão está lá intacto, né, Jackson? A Exato. garganta. Santo Antônio é conhecido justamente por isso. Como eu te falei, ele foi um grande estudioso das Sagradas Escrituras, um grande teólogo, né? E devido à autorização especial que ele recebeu de São Francisco para ensinar teologia aos frades, Santo Antônio conseguiu fazer esse trabalho, deu aula em universidades conhecidas na Itália, parece-me que na França também ele chegou a dar aula também de teologia, Uhum. embora ele tenha morrido muito jovem, ali por volta dos 35 aos 40 anos, mas fez muita coisa ainda. E devido à sua pregação do evangelho, da vida de pobreza, que é a vida que ele que ele levava naquele período, é que ele ficou conhecido como esse grande pregador do evangelho. Tem inclusive no responsório, acho que no responsório de Santo Antônio fala isso, pregador do evangelho. Na ladainha de Santo Antônio também fala como grande pregador do evangelho. E por isso que ele é conhecido como doutor da igreja, como primeiro doutor franciscano da igreja, justamente devido a esse trabalho de pregação e anúncio do evangelho. Diz a história também de que, mesmo quando não tinha ninguém para ouvir Santo Antônio,
quando ele começava a falar das maravilhas de Deus na sua vida e na vida de toda a criação, na vida da humanidade, os peixes paravam para ouvir, os pássaros paravam É. para ouvir, que são os conhecidos sermões de Santo Antônio, né? Que quando mesmo não havendo ninguém para ouvir, os animais, os bichos estavam lá para dar atenção a ele. E se Perfeito. manifestavam, né? Diz que eles se manifestavam, os bichinhos assim, de alegria. Jackson, aqui em Florianópolis, eu sempre ouvi falar que Santo Antônio tem a fama também de ajudar a encontrar coisas perdidas. Semana passada, inclusive, a minha mãe tem um cachorro lá na frente do prédio dela que ela sempre cuida, que ela sempre ajuda, dá comida e tal. E semana passada o cachorro sumiu, o bairro inteiro cuida do cachorro ali em Coqueiros, né? E o cachorro sumiu e a minha mãe começou a rezar para Santo Antônio para achar o cachorro. E o cachorro foi achado um dia depois. Ele tinha sumido 2, 3 dias, minha mãe começou a rezar, no dia seguinte foi achado, foi encontrado. Aí também tem essa crença, né, de que Santo Antônio ajuda a encontrar coisas perdidas. Eu falei hoje com algumas pessoas, eu falei que ia fazer a live, comentei, né, que Santo Antônio ajudava a encontrar coisas perdidas se a gente rezasse. E me disseram que não, que é São Longuinho. Aí também Santo Antônio tem essa fama? Aqui na realidade é São Longuinho, né? Que é o que Uhum. você reza, se achar, dá 3 pulinhos, né? Caso ache. Mas eu acho que, bom, acredito que porque no responsório de Santo Antônio fala, né? Que ele recupera o perdido, mas Isso. tem lá no responsório, mas é no sentido de que não no sentido de, bom, eu acredito, né, na questão de que não é porque você perdeu um objeto e vai achá-lo, mas se, tudo bem, se você rezar com fé e achá-lo, melhor ainda. Mas no sentido de, devido à sua pregação e à vivência do Evangelho, sobretudo o exemplo de vida, como queria São Francisco, porque as palavras elas podem ajudar, elas podem convencer, elas podem modificar um pouco a nossa vida. Mas o testemunho de vida é que arrasta mesmo as grandes multidões, é que faz com que nós vejamos a real mudança em nós e nas pessoas. Então, quando se reza na recuperação de algo que foi perdido, é mais nesse sentido, né? De você ser resgatado para uma nova vida a partir do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, sempre a partir do Evangelho. Mas, de todo modo, repito, se você perdeu algo e rezou para Santo Antônio e deu certo, então continua. Perfeito, perfeito. O Gabriel tá falando ali que é o Jeremias mesmo, o nome do cachorro que tinha subido. Ah, Até pode ser que tenha a ver, né? Porque Santo Antônio era muito próximo de São Francisco protegia os animais, então rezou para Santo Antônio falou que tá São Francisco ajudou a encontrar o Jeremias, que é o está tudo em cachorro. casa, né? Está tudo em casa, toda a criação, né? Essa defesa da vida, dos animais, dos vegetais, está tudo dentro de casa, tudo na ordem Perfeito. franciscana. Há pouco também o pessoal estava comentando ali, partiu Canindé. Para quem não sabe, Ah, né, pra quem não é do movimento franciscano, é porque esse encontro, né, dos 800 anos, né, do início da Ordem Franciscana Secular, ano que vem, 2021, vai fazer 800 anos, né? Esse encontro vai acontecer ano que vem ali em Canindé, que é uma cidade do Ceará, que tem uma devoção muito grande a São Francisco, né, Jackson? exato. Canindé fica a 120 quilômetros aqui de Fortaleza, no chamado Sertão Central do Ceará. É uma região já no semiárido nordestino, o caminho nessa época do ano nem tanto, no segundo semestre é um caminho que você faz assim que fica muito seco, são cenas de filme. Mas como o encontro acontecerá em junho, você ainda vai encontrar tudo verdinho devido ao período das chuvas aqui no Ceará. É uma cidade que há uma devoção, há uma basílica santuário lá dedicada a São Francisco, ainda no início do século XX, 1900 e pouco ali, 1900 não recordo, 15, 16 ou 17. Os capuchinhos chegaram lá em primeiro, no final do século XIX, depois os franciscanos, né, os OFM, a pedido do arcebispo de Fortaleza, assumiram a paróquia, então paróquia de Canindé, e estão presentes até hoje lá. Então lá em Canindé tem os frades franciscanos, as irmãs clarissas, a ordem franciscana secular e a juventude franciscana. E aí no próximo ano, como o Léo falou,
haverá um encontro de comemoração dos 800 anos da Ordem Franciscana Secular, que vem lá de São Francisco de Assis, e a comemoração dos 50 anos da Juventude Franciscana do Brasil, né? Surgido em 1971, trazido por um frade capuchinho lá do Paraná, Frei Eurico de Mello, fez uma experiência lá na Itália, morou alguns anos na Itália, conhecedor daquela experiência de jovens franciscanos, né, que vivenciavam a espiritualidade franciscana no seu jeito jovem de ser, trouxe aquela experiência aqui para o Brasil, Ponta Grossa, no Paraná, aí pertinho de vocês, né, e isso se espalhou por todo o Brasil, e aí, próximo ano, junto com a festa da UFS, será celebrado essa festa também da Jufra de 50 anos, aqui no Brasil. Perfeito, Jackson. Eu estava vendo aqui que eles colocaram que é de 1915 o santuário, se eu não me engano, né? Que tu falaste. 1915, né? Eu acho que é isso. E eles estão falando também ali que é o segundo maior santuário franciscano do mundo. É considerada a Assis brasileira, né? Assis, que é a terra de São Francisco, a Assis brasileira. Desde criança, desde os 3 anos de idade, eu não lembro, mas minha família falou isso exatamente. Desde os 3 anos de idade, havia uma tradição da nossa família, tudo devido à minha avó materna, de irmos anualmente a Canidé durante a festa de São Francisco. Eu não tenho lembranças de quando era pequeno, mas assim, ali depois dos 8, 9 anos, me vem algumas vagas lembranças. E lembro sair de madrugada daqui de Fortaleza, em ônibus lotados para Canidé. Chegávamos lá e participava, era tradição, participar da missa e na sala dos ex-votos, né, onde você deposita ali uma promessa, né, um pedido de graça, na realidade, visitar a Igreja do Horto, visitar a Igreja Nossa Senhora das Dores, visitar o zoológico de São Francisco, tem um zoológico lá em Canindé, que é administrado pelos frades. E hoje tem uma enorme estátua de São Francisco, parece que é a maior do mundo, dedicada ao santo. Então, assim, eu lembro que a gente passava o dia todo em Canindé, voltava no final da tarde morto de cansado, mas feliz. Então, assim, depois de Assis, na Itália, né, Canindé é o lugar de maior peregrinação franciscana do mundo. Perfeito. A Anderlise depois comentou ali, né, Anderlise, que eu sempre convido ela para vir na missa de Santo Antônio, na Trezena, que é para ela arranjar namorado. Não, Anderlise, não é para isso, não. Mas, Jackson, me diz uma coisa, essa pergunta não podia faltar. Se eu colocar a imagem de Santo Antônio de cabeça para baixo, deixar dentro do congelador, tem solução isso daí? Ajuda quem quer arranjar namorado, namorada? O que tu acha? Olha, Léo, acho que mais do que uma simpatia, né, vem a fé da pessoa. Se você tem fé e realmente acreditar firmemente de que vai conseguir alguém bom, na realidade, precisa ser alguém bacana, né? Também não adianta conseguir qualquer pessoa, né? Então a pessoa tem que ter fé e tem que ser perseverante, né? Tem que ser, olha, não deu certo esse ano, no próximo ano, então, mas tem que ter fé de que vai dar certo. Acho que mais do que pôr o pobre do santo dentro do congelador, né? É rezar para que as coisas aconteçam na sua vida. Perfeito, Anderlise, eu vou te chamar para vir aqui sábado na missa de Santo Antônio. Vai ser uma missa com pouca gente, mas quem sabe tá ali, né? Quem sabe a gente reza, quem sabe teu namorado vai estar na missa aí, ó. Mas olha só, Léo. Mas olha só, fala para ela e para todos que estão nos assistindo, que é aquela história, olha, se além dos casados, porque os casados já estão, ok, comprometidos com as suas esposas, com seus esposos, mas se houver, agora não pode devido à pandemia, então tem que manter um certo distanciamento. Mas em tempos fora de pandemia, né, que se Deus quiser vamos voltar a poder estarmos mais próximos uns dos outros, houver uma invasão de solteiros dentro das missas, dentro das missas de Santo Antônio, há uma probabilidade muito grande de achar o seu esposo ali, né? Ou a sua esposa, né? Então, tem um monte de solteiro ali junto, então não é possível que não ache um pretendente, né? É verdade. Esse ano está tendo pouca gente nas missas, eu fui hoje ali, né, do lado, mas em outros anos a igreja ficava lotada, 150, 200 pessoas, e eu via que tinha muita gente realmente solteira procurando, ficava de olho na missa, assim, olhando para o lado e tal, e opa, estão tentando arranjar namorado ou namorada. Infelizmente aqui... Opa, fala. Infelizmente aqui no Ceará, diferente de vocês aí que já podem abrir os templos religiosos, aqui não.
o decreto do governo do estado fala que só ali daqui a alguns dias que as igrejas poderão abrir, os templos religiosos de modo geral, mas há uma carta do arcebispo de Fortaleza determinando que as igrejas aqui em Fortaleza só abram efetivamente ali pelo mês de agosto, para as Perfeito. celebrações, para confissão, para atendimento nas secretarias, nas secretarias paroquiais. Então, até lá, nós vamos ficar participando das santas missas dentro de casa mesmo. Perfeito. Aqui a gente também estava nessa situação. Foi permitido, né, que o governo do estado permitiu que as celebrações, né, nos templos religiosos de todas as religiões, de todas as denominações religiosas, pudesse acontecer desde o início de maio, desde o início do mês passado. Porém, aqui na nossa paróquia, na Santo Antônio, né, os frades aqui optaram por só reabrir agora no dia 31 de maio. Então, o mês de maio não teve celebrações. A gente assistia as missas pela TV, pela internet, e agora, no dia Uhum. 31 de maio, reabriram, mas tem toda essa série de exigências ali, né? Para a gente entrar na igreja, tem que passar álcool gel na mão, tem um número limitado de pessoas, então fica uma pessoa contando quantas pessoas estão na igreja, se passar o número, quem chegar depois desse horário, depois de lotar, não vai poder participar da Entrar. celebração. E para comungar também tem que passar álcool gel na mão, enfim, tem toda uma série de cuidados, né? A É, Thaís colocou há pouco ali que depois que ela coloca o Santo Antônio no congelador, as coisas se encontram, ela consegue encontrar as coisas. Eu também já fiz isso, confesso, e consegui encontrar. Deu certo, deu certo. com Santo Antônio eu nunca fiz isso, eu já fiz com São Longuinho, de perder alguma coisa e aí rezar para ele e encontrar aquele objeto e dar os 3 pulinhos, mas para Santo Antônio eu nunca fiz isso, não. Mas de resto, Jackson, para encerrar, tu falaste há pouco da situação ali no Ceará. Eu sei que não faz parte do assunto que a gente tinha se proposto a debater, mas se tu pudesse só dar um panorama para a gente, aqui a gente está passando por uma realidade. Santa Catarina começou o isolamento social muito cedo, né, desde o dia, eu acho que 19, 20 de março por ali, e os casos aqui no nosso estado foram poucos. Agora começou a liberar comércio, começou a liberar shoppings, academias, os ônibus começaram hoje eu já vi ônibus circulando na rua aqui em Florianópolis. Agora os casos começaram a aumentar. Mas ali no Ceará a gente tem visto, né, que os casos têm sido numa proporção maior. Eu falei com uma vizinha minha de porta aqui no apartamento, que ela não me escute, por favor. Ela disse que não, que isso é a televisão que está inventando, que não está acontecendo isso, que está tudo bem, que está tudo ótimo. Como é que está a situação real ali no estado de vocês, na região Nordeste? Se então, puder. aqui no Ceará, eu vou falar do Ceará e Fortaleza mais especificamente, o coronavírus é uma realidade, perdoem-me aqueles que discordam, mas é uma realidade que nós vivenciamos e lamentamos de perto a situação aqui no estado do Ceará e, sobretudo, em Fortaleza. Você bem sabe que Fortaleza é uma porta de entrada de turistas, sobretudo de turistas vindos da Europa. É uma cidade turística, né? Tanto quanto Tem Floripa. voos diretos aí, né, Jackson? Tem voo direto, acho que para Portugal, para Aqui tem Espanha. voo direto para Portugal, para Espanha, para para Holanda, para França. Eu não lembro se tem para Itália, para o Panamá, para os Estados Unidos, para a Argentina, mas assim, efetivamente para a Europa, assim, que a gente pode dar maior destaque para os Estados Unidos e para a Europa. Então, tem para a África também. Então, assim, é uma porta de entrada, é a capital do Brasil mais próxima desses lugares, né? Tanto dos Estados Unidos como da Europa. Então, os primeiros casos começaram a surgir ali mais ou menos em março, assim como Santa Catarina, o decreto do governo é, é, veio no dia, acho que 19 de março, se não me falha a memória, dia de São José, padroeiro do estado do Ceará, Também, aqui também foi nesse período. Né? dia de São José, proibindo qualquer aglomeração, enfim, mandando todo mundo ir para suas casas, ficar no seu isolamento social. Não foi o suficiente, muita gente não acreditou no início de que seria uma realidade a Covid aqui no estado do Ceará, e os números foram aumentando, aumentando. Começou na área mais nobre da cidade, aqui em Fortaleza, nos bairros mais próximos ali da área nobre, no litoral, próximo da praia, e à medida que os dias foram passando, os casos foram se espalhando
por toda a cidade, e agora há uma tendência de diminuição na capital e um aumento no interior do Ceará. Eu estou olhando, inclusive, aqui no site, abri aqui rapidamente para ver. Hoje, aqui no Ceará, são 74.692 casos confirmados, com 4.708 mortes. Isso até às 4h25 da tarde de hoje. Então, muita gente, né? Aqui em casa, muita gente. Então, houve lockdown aqui em Fortaleza por 3 semanas aproximadamente. Algumas cidades do Ceará estão em lockdown, também por determinação do governo do estado. Essa semana começou a fase 1 de abertura da economia cearense, aqui em Fortaleza. Então, os shoppings reabriram, alguns comércios reabriram, ônibus voltaram a circular com 70% da sua frota, o metrô voltou a funcionar. Porém, alguns escritórios, cartórios, os serviços mais importantes voltaram a funcionar. Essenciais, né? Os serviços Os essenciais. mais essenciais, escolas, faculdades, universidades, academias, tudo isso continua fechado e só irá abrir ali para o início de agosto, né? Então, assim, a gente está tentando se cuidar, é proibido sair sem máscara, o uso de máscara é obrigatório, a gente sempre leva um vidrinho com álcool gel para onde sai. Nos estabelecimentos comerciais é preciso também ter disponível o álcool para as pessoas higienizarem as mãos. Nos supermercados, boa parte dos supermercados instalaram, eu não sei se em Santa Catarina fizeram isso, mas uma espécie de um portal na entrada dos supermercados em que você recebe um jato de uma substância que desinfecta ali as pessoas, os carrinhos de compra, quando você entra dentro do supermercado. Então a situação está assim. Aqui em casa a gente tenta se cuidar o máximo que pode. O meu primo teve a Covid-19, minha tia também teve a Covid-19, então eu digo para vocês, fiquem em casa, aquelas pessoas que puderem ficar em casa. Não é brincadeira, isso é muito. Eu vi de perto os sintomas aqui do quarto do lado, meu. Eu digo assim, não é nem na vizinha de porta, mas aqui do quarto do lado, o quão essa doença é traiçoeira, né? Então, aquelas pessoas que puderem ficar em casa, fiquem em casa. Mas, infelizmente, há muita gente descuidada, há muita gente que não segue as regras de segurança, né? O decreto do governo do estado. Mas, graças a Deus, os casos aqui em Fortaleza começaram a diminuir. Como a minha vizinha aqui disse que a imprensa que está inventando isso tudo, né? Que a imprensa que está aumentando os casos, está aumentando os números, para que todo mundo fique assustado, que não saia, que não faça a economia girar. Eu ouvi isso aqui do lado de casa, por incrível que pareça. Não, aqui foram construídos alguns hospitais de campanha e durante o auge da pandemia, né, o pico da pandemia, não havia leito para ninguém. Pessoas voltavam para casa porque se você ficasse ali, era para adoecer, se não estivesse doente, ou então para morrer ali, ou, enfim, passar mal nos corredores ou fora do hospital. Então, os médicos sempre falavam, olha, volta para casa se você tiver condições de ficar em casa, davam mais ou menos um tratamento a seguir e se cuidar. E higienizar sempre as mãos, a roupa, o calçado e manter o distanciamento social. Né? Aqui nós não temos esse jato, né, na entrada dos supermercados, né, dos shoppings, mas o que estão fazendo aqui, sempre que a gente chega no supermercado, eu não sei se é no estado todo ou é só aqui em Florianópolis, a gente tem uma pessoa do mercado que coloca um termômetro na face da gente, na testa, né? Isso. Uhum, sim, sim. Se está com febre, alguma coisa assim, e tem que passar o álcool gel. E pelo que eu tenho visto também nos mercados aqui em Florianópolis, onde eu frequentei, a toda hora tem alguém, um funcionário do mercado, passando o álcool gel também nos carrinhos e nas cestinhas, né, que a gente utiliza. Mas eu não sei se essa regra é estadual ou é só aqui em Florianópolis, que eu sei que tem algumas medidas. Florianópolis está sendo mais dura, o Estado está sendo um pouco mais flexível e a Prefeitura de Florianópolis aqui está sendo um pouco mais restritiva, não sei se essa é a palavra correta, mas está tendo um pouco mais de cuidado que o governo do Estado. Isso é positivo, que os casos aqui, a gente ficou por quase um mês sem ter nenhuma morte, né, sem ter nenhuma situação de ninguém morrer por conta da Covid. Deixa eu ver os comentários ali. Eu não vejo diminuição nos hospitais que meus colegas trabalham, não viram essa diminuição como o governo fala, a diminuição houve nas UPAs, mas os atendimentos
tardios estão aparecendo nos hospitais. Aqui em Santa Catarina, a gente está com uma situação mais grave na região de Chapecó, na região oeste do estado, que eu acho que não fizeram essa restrição mais forte como aqui em Florianópolis foi feito, mas aqui a situação está um pouco mais tranquila. Estão falando ali que é só em Florianópolis, essa questão de verificar a temperatura das pessoas nos supermercados. Enfim, o importante é que a gente se cuide, que a gente procure ficar em casa, e se for sair, se for ir a um shopping, ou se for ir ao mercado, ou qualquer outro tipo de comércio, que seja somente em caso de extrema necessidade, né? Não tem por que a gente sair, fazer compra nesse momento de pandemia e voltar do shopping ou voltar das compras com uma doença. Aqui, infelizmente, algumas pessoas trocaram os shopping centers por ir aos supermercados, às farmácias, e eu atribuo a isso também um aumento de número de casos naquela época do pico aqui no Ceará, né? Porque esses estabelecimentos estavam fechados, então as pessoas... Porque a gente sabe, você sabe, realmente é desgastante, é cansativo ficar o tempo todo em casa, é um esforço necessário, né? Para que as pessoas, para que a doença não se propague. Então, durante aquele pico da pandemia, as pessoas começaram a fazer isso, assim, a sair de casa para ir ao supermercado, para dar uma volta no supermercado, aí a dar uma volta na farmácia, na praça, que não poderia fazer isso, né? Só em extrema necessidade, mas... A Anderlise está me atualizando ali, a Anderlise é presidenta municipal do PCdoB, ela está me atualizando que houve um óbito hoje aqui em Florianópolis, infelizmente, né? Vamos rezar para Santo Antônio, para São Francisco, para todos os santos, né, que possam interceder e fazer com que essa pandemia passe, que as pessoas tenham consciência de ficar em casa, se cuidar, e que o governo, né, que os governos, que os governantes tenham juízo também nesse momento para que seja feito o melhor para a população. Exato. Já vou te agradecer, o tempo aqui no Instagram é limitado, a gente tem uma hora, senão vou te agradecer, o Jackson é um grande amigo meu, foi um dos responsáveis, né, por trazer a Juventude Franciscana aqui para Santa Catarina lá em 2006 ou 2007, por ali. A gente iniciou com um grupo jovem aqui no centro de Florianópolis, um grupo de jovens católicos, né? E a gente buscou o Jackson algum tempo depois que a gente iniciou o grupo. A gente pediu que o Jackson viesse até aqui trazer a proposta da Juventude Franciscana. Ele se dispôs, largou tudo lá em Fortaleza, veio para cá para nos ajudar, para nos auxiliar, fez várias visitas aqui a Florianópolis, ao nosso estado, né, Jackson? Então, mais uma vez, eu te agradeço por isso, por ter iniciado a gente. Eu digo que se eu hoje sou franciscano, muito eu devo por conta de ti, que me ensinou muito. E continua a ensinar até hoje na live, né, Jackson? Olha, Léo, eu agradeço também o convite, a oportunidade da gente conversar, ter um papo assim descontraído sobre São Francisco, Santo Antônio e sobre a Covid, enfim, sobre a conjuntura, né, um pouco da conjuntura nacional. Para mim, você sabe, é meu amigo, é o meu irmão, assim, é uma pessoa que eu gosto muito, admiro muito você, sua família. E para mim nunca foi um trabalho, nunca foi trabalhoso ir a Santa Catarina para levar um pouco do carisma franciscano aí para vocês, aí no centro, lá na Trindade, no interior do estado. Então, para mim sempre foi uma alegria estar aí com vocês, participando desses momentos. Realmente fui várias vezes, estou com saudade de ir a Florianópolis, ir a Santa Catarina. E eu espero que passando toda essa pandemia, toda essa loucura, eu possa voltar ao belo estado, a ter um belo estado. E que você venha aqui ao Ceará nos visitar também. Ano que vem, né? 2021. Então tá, a gente tem um encontro marcado ano que vem, em julho do ano que vem. Encontro em Canindé. Junho? Isso aí, junho. Mas antes disso, tu venhas até aqui, ou a gente vá até ali, enfim, que a gente dê um jeito de se encontrar. Jackson, obrigado mais uma vez, boa noite, fique em casa, se possível. Aqui em Florianópolis, né, para quem está acompanhando a live, tem missa de Santo Antônio acontecendo todos os dias às 7 horas da noite. Aqui na Igreja de Santo Antônio, no centro, no Alto da Padre Roma, amanhã, sexta, e também no sábado, dia de Santo Antônio, né? Então, quem quiser vir, está convidado a participar. Não sei se tem alguma missa ali, não está acontecendo missa nesse momento, tu falou, né, Jackson? É só pela televisão, né? Só pela televisão. Perfeito. Então, quem puder acompanhar pela televisão, né, no sábado, a missa é uma missa geralmente dedicada aí a Santo Antônio. Jackson, mais uma vez, obrigado. Boa noite. Boa noite, um forte abraço, tudo de bom. Paz e bem. Paz e bem, para quem não sabe, é a saudação nossa, franciscana, né? Paz e bem. Exatamente. Paz e bem a todos que estão nos acompanhando. Tchau, obrigado, tchau, gente. Tchau, tchau.